Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando estamos em comunhão com Deus, o Espírito Santo orienta nossas escolhas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Deus, Ele conversa conosco através dos nossos pensamentos. Quanto mais nós buscamos a Sua presença, ou quanto mais nós pensamos nele, mais Ele se manifesta através de nós. E às vezes nós temos um relacionamento equivocado com Deus, crendo que nós devemos buscá-lo para que Ele faça a nossa vontade, para que Ele consiga realizar os nossos sonhos, para que Ele crie as oportunidades, para que Ele possa curar, fazer um milagre. Mas na verdade é totalmente o contrário. Nós estamos aqui para servir a Deus, não Deus para nos servir. E por esse relacionamento equivocado é que as coisas elas nunca dão certo na nossa vida. E não é porque Deus disse não sobre algo que aquilo nunca vai acontecer. Só que cada coisa ela existe o seu momento, existe uma ocasião e existe a oportunidade de que o nome do Senhor ele seja louvado. Nos momentos de mais dificuldade que nós lemos na Bíblia, que as pessoas passaram, primeiro veio por quê? Porque eles esqueceram Deus em um canto qualquer. Então aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Adiantou eles serem judeus? Serem o povo escolhido de Deus? Não. Por quê? Porque eles buscavam outros deuses, eles buscavam coisas momentâneas. E o Senhor, Ele é Deus de eternidade, não é Deus de momento. Só que nós estamos vivendo esta vida para servir o Senhor, para colocar Deus em primeiro lugar nas nossas escolhas, para que quando nós formos definir algo, levar o que Ele pensa em consideração. Se nós quisermos viver em paz, felicidade, alegria, sentindo o amor, servindo ao Senhor, colocando um propósito maior nas nossas vidas. Senão nós vamos ficar comparando a vida das pessoas e querendo dizer o que é justo, o que é injusto, o que merece, o que não merece, o que é certo e o que não é. Sem ver que foram as nossas próprias escolhas que cavaram o buraco que nós caímos dentro. Não existe um culpado a não ser nós mesmos, e é quando nós nos arrependemos que Jesus tem a oportunidade de nos trazer uma vida verdadeira, de fazer com que nós possamos carregar a nossa cruz. Isso se nós quisermos o segui-lo. Se quiser, é uma escolha que nós temos. E a Bíblia ela é muito importante, por quê? Porque nós vemos a história de pessoas comuns, que acreditaram em Deus e anotaram o que aconteceu, o que elas pensaram, o que elas sentiram, e é através disso que nós nos guiamos hoje, mesmo depois de tanto tempo, e podemos presenciar o mesmo Espírito que atuava neles, atuando em nós. E como eu sei disso? Porque eu sinto as mesmas coisas que eles sentiam. A batalha espiritual ela é a mesma, a forma que o diabo seduz é a mesma, o nosso corpo é o mesmo. Por mais que hoje nós achamos que nós temos mais tecnologia, que a nossa ciência ou a nossa medicina ela seja mais avançada, no final a gente acaba caindo nos mesmos buracos, crendo nas mesmas coisas, querendo as mesmas coisas, são as mesmas dependências emocionais, os medos, as aflições. Então, à nossa volta, tudo pode ter se modernizado, mas dentro de nós continuamos ainda assim dependentes de Deus. Se a gente vai lá em Atos 16, versículos 7, 9 e 10, a palavra do Senhor ela diz assim: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e a Galácia. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia,
pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Então, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o mesmo Lucas que escreveu Lucas. Só que diferente do Lucas, do livro de Lucas da Bíblia, que ele relatou coisas que ele ouviu, porque ele não conheceu Jesus pessoalmente, o livro de Atos, ele estava junto. Tanto que ele diz, nós fomos, nós fizemos. Então ele participou de toda essa história de Atos. E olha como essa parte ela começa. Como o Espírito Santo não deixou. Agora, como será que o Espírito Santo não deixou? Será que o barco não chegou? Porque eles navegavam de barco para um lugar e para outro. Será que eles sentiram dentro do coração deles? Será que alguém estava revoltado com eles? Eu não sei. Então olha que mesmo quando uma coisa aparentemente não é para ser feita naquele instante, porque se a gente vai em Atos 19, eles voltam para esse mesmo lugar. Então Deus tinha planos para eles naquele momento. Imagina se eles ficassem ali insistindo. Não, nós temos que ir para a Ásia, porque eu tenho certeza absoluta, é lá que nós vamos, porque lá tem muita gente, lá. Mas não é aí que eu quero que vocês vá. Não, mas nós vamos ali. E ficava insistindo, e ficava fazendo, e ficava tentando. Será que a nossa vida às vezes não é desse jeito? Uma insistência. Deus está dizendo não e nós estamos insistindo, querendo criar um sim na onde não existe. E aí nós só cavamos mais destruição na nossa vida cada vez que nós insistimos em caminhar longe da presença de Deus. Então o Espírito Santo incomodou eles para que eles não fossem anunciar a palavra. E olha que interessante, eles estavam indo anunciar a palavra de Deus num lugar e Deus não queria. Aí não é para vocês colocarem a minha palavra. Você vê que não adianta a gente insistir em pregar a mensagem aonde não é para ser pregada. Na nossa cabeça, nós devemos fazer isso em todos os lugares, mas não é. Quem prega é o Espírito Santo, quem dá um entendimento a nós é o Espírito Santo, quem abre a nossa mente é o Espírito Santo. Não adianta a gente buscar uma igreja onde não tem o Espírito Santo. Ah, mas como que eu vou saber? Primeira coisa, vê se as pessoas que frequentam a igreja, como elas se comportam fora da igreja. Claro que não dá pra gente julgar todas as pessoas dentro de uma forma, porque tem novas pessoas que estão começando a frequentar, tem pessoas que frequentam e não se converteram, tem pessoas que frequentam por hábito, tem pessoas que vão porque desde criança o pai e a mãe leva. Então ele não tá indo ali porque ele teve um chamado, ele tá ali, não sabe por quê, ele tá buscando alguma coisa, e tá tudo bem. Quando eu dou exemplos das coisas aqui, nada diz que isso é pior, isso é ruim, isso é bom, mas mostra estágios de conversão. Aonde nós podemos chegar se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, lendo a sua palavra, louvando e evangelizando. Então, vê que mesmo Paulo, com tudo aquilo e todo o chamado que ele tinha, Jesus dizia, aqui vai e aqui não vai. Anunciassem a palavra na província da Ásia. Eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Será que foi uma visão? Foi um sonho? Independente do que aconteceu ou da palavra que está aqui, Paulo teve dentro da onde? Dos seus pensamentos. Sabe quando você para e tem aquele insight, você fica pensando? É exatamente isso que ele teve, e através dessa visão, ele creu que ele teve o direcionamento necessário. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. A Macedônia é na Grécia, então foi a primeira cidade da Europa que eles saíram. Então veja como os planos de Deus era que eles fossem um pouco além da onde eles estavam imaginando que eles deveriam ir. Então Paulo, nessa visão, ele parou e pensou, poxa, alguém está me chamando lá na Macedônia pedindo ajuda. Será que Deus ele também não coloca dentro da nossa cabeça às vezes pessoas que estão precisando de ajuda? Só que como que eu posso distinguir se é um pensamento Deus ou é um pensamento de Deus? Porque às vezes você fala, nossa, fazia tempo que eu não pensava numa pessoa e eu lembrei dela hoje, estranho, não aconteceu nada, eu não vi nada. Ou eu sonhei com uma pessoa. Será que não é Deus que está dizendo, essa pessoa ela está precisando da minha mensagem? Essa pessoa ela está precisando de ajuda?
Então Deus ele vem colocando coisas dentro da nossa cabeça. E é realmente isso, é nós sabermos distinguir quando uma visão ela vem de Deus e quando ela não vem. Essa visão que ele teve da Macedônia, veio de Deus ou não veio? Ele estava buscando uma resposta, ele estava tentando alguma coisa e algo veio. Uma pessoa que ele não conhecia. Mas ele entendeu que mesmo dentro daquilo tudo, era Deus que estava querendo trabalhar naquele lugar. E o importante não é se nós temos uma visão ou não, mas o que nós fazemos após ter essa visão. Quando você lembra de alguém, você costuma falar com essa pessoa? Você já testemunhou para essa pessoa? Porque às vezes Deus está ali recorrendo. Você lembrando da pessoa e muitas vezes chorando. Por quê? Porque está chateado, está magoado, está brigado. Será que essa é a forma que deveria se estar tratando as coisas? Será que é com ódio, com rancor, com mágoa? Ou não, Deus está trabalhando no teu coração para te dar algo muito maior? Porque não tem como a gente chegar ao céu sendo como todo mundo. Se nós buscarmos as justiças do homem, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum. Nós vamos continuar sofrendo nessa vida. E dá para perceber que através dos nossos pensamentos que vem o sofrimento. Sofre ainda mais quando Deus pede para mim fazer alguma coisa e eu espero que o outro faça por mim. Nunca sou eu que tenho que perdoar, nunca sou eu que estou errado, nunca sou eu que fiz as coisas, sempre é os outros. Mesmo que os outros tenham feito, mas se Deus está pedindo para você, poxa, o próprio Senhor está pedindo para você e você fica aí com esse coração duro, bocudo, fica falando e não faz aquilo que Deus pede para ser feito. Então nós não chegamos em lugar nenhum desse jeito. Então Paulo ele teve uma visão, ele tentou ir num lugar, viu que não era para ir, e eles meio que tentavam espalhar o evangelho aonde não tinham judeus. Então eles iam nessas cidades. Então, pensa, eu queria que você se colocasse no lugar deles. Imagina que Jesus veio, só que só nós vimos ele, ninguém conhece Jesus. E o ensinamento dele é meio contrário à igreja da época, porque a igreja da época crucificou o Senhor porque o que ele pregava era diferente. Então nós estamos com essa mensagem e precisamos dividir. Como nós poderíamos fazer isso? Será que nós ia colocar na internet hoje em dia? Será que nós iríamos para São Paulo, que é a maior cidade, onde mais pessoas poderiam estar ouvindo? Então era essa forma que eles acabavam pensando de forma estratégica em como eles iam cumprir o chamado e o propósito dele. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo dali para a Macedônia. Paulo teve uma visão, conversou com as pessoas que estavam com ele, viu que aqui ele fala nós resolvemos partir. Lucas estava junto com eles. E na palavra deixa subentendido que ele era um médico. O importante é o que nós fazemos depois que Deus coloca dentro do nosso coração as coisas. Não é ficar pensando nisso. Quantas vezes nós não ficamos pensando e só fica pensando. Não sai do campo das ideias. E é engraçado que, quando o diabo pede, nós fazemos na hora. Se alguém fala alguma coisa, você já reage na hora, já xinga na hora, já fica bravo na hora. Mas se Deus pede para fazer alguma coisa, é sempre uma dificuldade. É sempre pedindo uma confirmação. É sempre querendo achar isso ou achar aquilo. Ou pega a palavra de Deus e começa a rifar. Não lê a Bíblia, não cria um momento de comunhão e de intimidade. Não. Sabe? Então assim, você pode viver desse jeito? Pode. Você vai viver sofrendo. É só isso. Não tem como a gente ter uma vida cheia do Espírito Santo se a gente não obedece a Deus. E nós temos que obedecer a Deus. E obedecer a Deus é o quê? É isso que está na nossa cabeça. Ele poderia ter olhado aqui e falava, não, a Macedônia é muito longe. Lá não deve ter judeu, é lá na Europa. Não, esse lugar aí não tem ninguém. Esse lugar lá é onde ficavam aqueles templos, Deus Artemis, aqueles coisas lá, que eles faziam idolatria, tinha culto. Ele falou que eu vou pregar nesse lugar. Deus, ele quer estar justamente nesses lugares. É onde as pessoas não conhecem ele. Então, eles resolveram fazer o quê? Pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Então, eles entraram em um comum acordo. E se você continuar lendo, fala que eles pegaram um barco. Vê que na nossa cabeça, quando a gente sai de um versículo e vai para outro, parece que não está acontecendo nada.
eles tiveram que fazer uma viagem no meio disso. E não é da forma que nós temos hoje. Não é as coisas, a facilidade que nós temos hoje para poder fazer. Tudo naquela época era muito difícil. Você imagina a escassez de tudo que tinha lá. Eles não conseguiam ter recursos, eles não conseguiam ter água, não conseguiam ter comida. Dependiam das pessoas, dependiam da hospitalidade das pessoas, que alguém pudesse receber. Eles estavam indo para uma cidade que eles não conheciam. Tinha que ter dinheiro para poder se hospedar no lugar. Não é que nem hoje, né, que essas igrejas elas ficam fixas nos lugares e as pessoas vão até ela e ficam dando dinheiro. Naquela época, não. Então olha como ele sentiu um chamado, uma voz conversou com Paulo, ele caiu do cavalo, ele ficou cego, aí vem Ananias impôs as mãos sobre ele voltou a ver, ele sentiu o chamado. Se você vai em Atos 15, você vê que ele encontrou os discípulos e meio que bate boca com eles, porque eles não queriam que anunciasse para os não-judeus, ou se fosse anunciar tinha que circuncidar, e ficava aquele rolo inteiro. O tempo inteiro eles querendo misturar a religião do Senhor, a fé em Jesus Cristo, com o judaísmo. Tem gente que aceitou, tem gente que não aceitou. Se você vê, até hoje tem os judeus, eles estão lá esperando o Salvador deles, e nós ficamos com Jesus que eles não quiseram. A pedra fundamental foi rejeitada pelos construtores. Beleza, tá na palavra, entendeu? Tudo isso é palavra. E nós aceitamos o Senhor, nós cremos no Senhor, nós obedecemos o Senhor. Se a gente continua lendo a palavra, e a gente vai lá em Atos 16, versículo 12 a 15, a palavra do Senhor diz assim: Dali fomos a Filipos, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Então, Lucas ele continua relatando o que aconteceu. Nós não lemos as cartas aos Filipenses? Aqui foi o começo da fundação daquela igreja. E quem é a igreja? A igreja são as pessoas. E por que aquela igreja? Por que nós temos aquela carta? Porque Paulo obedeceu a Deus e ele foi lá pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Veja como uma atitude dele, que ele achou que ele tinha que ir para um lugar. Ele foi para outro por quê? Porque Deus já tinha um plano para ele. Dali fomos a Filipos, onde ficamos vários dias. Então ele foi lá e ficou um dia só? Não, ele ficou encontrando uma oportunidade de encontrar quem quisesse receber a palavra de Deus. E nisso eles criaram uma estratégia. No sábado, os judeus eles tinham o costume de reunir para ler a Torá, para orar. Só que o que acontecia? Isso eu não sabia, eu pesquisei na internet, tá? Só para a gente entender o contexto da passagem. Se tivesse mais de 10 homens numa cidade, eles poderiam fazer uma sinagoga. Então ele procurou uma sinagoga e não encontrou. Então ele viu que tinha poucos judeus naquele lugar. Segundo a tradição deles, o que eles faziam? Eles se reuniam perto do rio. Porque antes de orar, eles costumavam lavar as mãos, muitas vezes tomavam banho, e aquilo ficava mais fácil quando não tinha uma sinagoga. Homens e mulheres nas sinagogas, eles não oram juntos, eles eram separados, tá? Só que como era um lugar aberto, eles chegaram e começaram a olhar, falou, bom, se tiver judeus aqui, como não tem sinagoga, vamos esperar o sábado que eles vão estar perto do rio. E essa foi a estratégia que eles utilizaram. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos. Olha de novo, pensávamos. Onde Deus conversou com ele? Nos pensamentos. Deus ele vem e coloca pensamentos em nós. Lá em cima ele disse, aqui não, nós vamos por aqui. Vê como o não de Deus não é negação, é direcionamento. Quando Deus ele não responde uma oração ou não faz o que você quer, ele está direcionando você para o lugar certo. Só que nós temos maturidade espiritual para entender isso ou não? Cada vez que uma coisa não sai como nós queremos, nós sofremos. Se eu estou sofrendo pelo que não acontece, não estou na presença de Deus e nem são sentimentos que vêm do Senhor.
E eles tiveram um pensamento e novamente eles obedeceram. Pensamos que ali deveria haver um lugar de oração para os judeus. Então eles, já que não tem sinagoga, qual que vai ser a segunda opção que nós temos? Nós vamos ter que ir para a beira do rio, ver se nós encontramos alguém. E foi exatamente isso que eles fizeram. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Então ele encontrou mulheres reunidas, mas não encontrou homens reunidos. Então deveriam ter poucos judeus ou nenhum judeus, mas mulheres judias existiam. Veja como eles puderam estar juntos, não tinha uma restrição deles estarem orando no mesmo lugar. E Paulo ele entrou lá como se fosse orar como um judeu, porque as pessoas que se encontravam ali era para cumprir os ritos, do Antigo Testamento. E ele entrou no meio daquele lugar e viu uma oportunidade. E é isso que nós devemos fazer, encontrar oportunidades para pregar o Senhor. Você viu que ele procurou pessoas que eles já estavam no caminho, que já conheciam a Deus, mas não ao Deus verdadeiro. E o que eu mais encontro são pessoas que sabem muitas vezes o nome de Jesus, mas não têm comunhão com o Senhor. Não obedecem os pensamentos que o Senhor coloca dentro da cabeça. Não vê mal na onde é mal. Vê bondade onde não existe bondade. Vê que está totalmente distorcida a percepção dessa pessoa. E ela continua sofrendo e colocando a esperança em pessoas. Então vê que às vezes é um texto que se a gente estivesse lendo a Bíblia, isso daqui estaria passando totalmente batido. Não estaria significando nada. Mas olha que nós temos o livro de Filipenses, que foi baseado exatamente nisso, nesse lugar, nesse primeiro dia. Esse foi o marco zero, esse foi o momento de conversão, esse foi a viagem que ele fez. Foi ele que foi lá pessoalmente semear a palavra no meio dessas pessoas, anunciar as boas novas do reino de Deus a essas pessoas. Então ele começou a conversar com aquelas mulheres que estavam lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Vendedor de púrpura, ela era uma empresária. Então ela era uma pessoa de posse, ela era uma pessoa de dinheiro, uma pessoa que tinha condições financeiras. E ela estava ali cumprindo aquele ritual, por ser judia. Vê que quando nós estamos fazendo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, nós vamos ter um encontro com o Senhor. E adiantou ela estar ali? Adiantou, porque olha o que fala. Ela adorava o Deus e o Senhor abriu a mente dela. Então, por Lídia já conhecer o Senhor, Deus usou dela para quê? Para abrir a mente dela e ela poder entender Paulo. Por que eu sempre falo para vocês que quando nós começamos a ler a Bíblia, nós não entendemos nada? E não é por ignorância nossa, mas é porque a nossa mente ela está envolta na escuridão, a dureza do nosso coração, a falta de arrependimento, a falta de perdão, o distanciamento de Deus. Isso impede que nós possamos ler aquelas coisas e encontrar um sentido, porque no começo a gente fica lendo, buscando o que eu tenho a ver com isso. Quando eu li a Bíblia no começo, eu ficava olhando, nossa, lá em Jerusalém, eu moro em Assis, estou no interior de São Paulo, o que tem a ver um lugar com o outro? Eu sou brasileiro, esse povo aí é outra coisa, é judeu, não tem nada a ver. Que coisa doida, sabe? E eu ficava naquilo, tentando achar defeito para não acreditar, para não entender o que estava passando, para não ver o que estava acontecendo. E no começo é exatamente assim. A nossa mente ela está no meio da escuridão. Então não adianta a gente receber a palavra. Veja que ele encontrou várias mulheres, mas a única que entendeu o que ele disse foi Lídia, da cidade de Tiatira. E olha mais uma coisa que a gente pode pegar também nessa passagem. Quando a gente vai lá no Apocalipse, Deus está fazendo as exortações para as igrejas, ele faz uma exortação para a igreja de Tiatira. Então será que Lídia depois não voltou para a casa dela e ajudou a converter outras pessoas? Veja como uma pessoa cheia do Senhor, ela não converte só a casa dela. Ela converte todo lugar que ela passa, porque ela encontra um propósito maior no Senhor. Ela encontra sentimentos que antes ela não sentia. E tudo acontece muito rápido, porque
Se você estivesse num lugar escuro e acendesse uma luz, você não começa a enxergar imediatamente? Talvez aquela claridão, aquele negócio te dê uma confusão. Você não entenda o que está ali acontecendo, mas até que os seus olhos se acostumem, você vai sair de um estágio onde os teus olhos eles não serviam para nada, para um estágio onde os teus olhos te previnem de diversas coisas e você começa a entender o que está acontecendo à sua volta, o que tinha à sua volta. Ela adorava o Senhor e o Senhor abriu a mente dela para que ela compreendesse o que Paulo dizia. Quem abriu a mente dela? O Senhor. Por que Deus abriu a mente dela? Porque ela já adorava o Senhor, porque ela estava com vontade. Deus ele não vai obrigar as pessoas a aceitar a mensagem dele. Mas todos aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, que se arrependem, Deus abre a mente dessas pessoas. E quando nós estamos com a mente fechada, eu vou de novo repetir, aonde nós vamos? Num psicólogo. Ficar reclamando de pessoas, ficar dizendo isso e dizendo aquilo, criando rituais, acumulando coisas. Sabe, esse é o comportamento de pessoas que têm a mente fechada. Começa com essas loucuras que a gente olha na internet hoje em dia, muita gente doida, pelo amor de Deus, só tem loucura, é só loucura, só tem loucura. Só loucura. Então Deus abriu a mente dela, porque Deus tinha um propósito para a vida dela. E elas e as pessoas da sua casa foram batizadas. E ela só não recebeu a mensagem, mas quando chegou em casa passou a mensagem também. E todos foram batizados. E depois, se a gente continuar lendo, ela insiste, olha, se você acha que eu sou uma cristã, fica na minha casa, fica aqui comigo. Convidou o pessoal para ficar na casa dela, proveu o que eles eram necessário para que eles fizessem. Sabe, então a gente vê que o evangelho é sobre transformação, é sobre mudança, é sobre encontro, é sobre encontrar pessoas. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Talvez tenha um próximo do teu lado o tempo inteiro, que você observa o comportamento dele, que você escuta as palavras dele. Mas ao invés de oferecer Jesus quando você tiver uma oportunidade para ver se Deus abre a mente dele, não. É muito mais fácil a gente ficar criticando as pessoas pela imperfeição do que dizer que Jesus pode mudar a vida dessa pessoa. Se hoje nós mudamos é porque algum Paulo passou na nossa vida também. Alguém nos encontrou de alguma forma. Alguém abriu a nossa mente. Alguém que estava tomado pelo Espírito Santo. Dá para falar que Paulo não estava com o Espírito Santo? Se tudo que ele fez foi baseado no que o Espírito Santo pediu para ele fazer. Então vê que quando nós conversamos ou quando uma pessoa tem uma revelação não é a igreja, tá? Não, revelação é quando nós temos o ato da evangelização e Deus ele diz sobre o que nós estamos passando, sobre o que nós estamos sentindo. É porque alguém que está tomado pelo Espírito Santo está anunciando a mensagem e aquele Espírito que estava nele, um pedacinho, vai para você. Jesus começa a entrar nos teus pensamentos, Jesus começa a entrar dentro do teu coração, você começa a sentir coisas que antes você não sentia. E aí, assim como Lídia, nós começamos a usar os nossos recursos e as coisas que nós temos, não só para converter a nossa casa, mas nós não vamos ficar berrando, gritando, porque a própria mudança nossa já é uma pessoa a menos dentro da casa brigando, já é uma pessoa a menos dentro da casa reclamando. Nós aprendemos a ficar em silêncio. Nós não devemos ter uma opinião para todas as coisas, não devemos ficar falando de coisas que não tem nada a ver. Se eu não tenho algo bom para dizer, procure algo bom para agradecer aquilo. Seja a luz aonde não existe a luz. Seja o sal, aquilo que traz gosto às coisas aonde não existe. Sabe, não é ficar reclamando, querendo que o mundo todo mude, que algo que está dentro de nós vai mudar. E nós colocamos muitas vezes a esperança nas coisas, achando que as coisas vão fazer que o nosso coração mude. Sendo que o nosso coração só está esperando, está ansioso, esperando a presença de Deus, não é a presença de alguém. Está sentindo falta do amor do Senhor, da paz do Senhor, da sabedoria do Senhor. Olha como as nossas relações, quando elas são construídas dessas formas, elas podem ser tidas como relações. Porque elas são edificadas, porque elas têm uma base, elas têm um fundamento. Amém?
Que o Senhor ele possa abrir a sua mente, que você possa obedecer ao Espírito Santo ao tal ponto de saber que o não de Deus muitas vezes não é não, mas que ele tem algo diferente para você, que a vontade dele está em outro lugar. Para de buscar as coisas, começa a buscar o Senhor. Tudo aquilo que você precisa já está dentro de você, que você não descobriu ainda. Deus ele é bom, e ele é bom o tempo todo. Nós devemos nos arrepender. Nós somos maus, nós somos pecadores. Sabe, ajude as pessoas. Se Deus tem colocado pessoas no seu pensamento, converse com essas pessoas. Talvez nesse dia você está tomada pelo Espírito Santo e Deus deu a oportunidade de abrir a mente dessa pessoa. Só quem vive em depressão sabe o quanto Deus é necessário. Não só para essas pessoas, mas para todos. Mas quanto tem mais dificuldade, a gente consegue enxergar muito mais a necessidade de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.